Ministério do Desenvolvimento Agrário pagou R$200 mil no fim de março deste ano a uma entidade ligada ao MST. O valor recebido pela Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre foi liberado pela pasta nos últimos 2 meses para associações e cooperativas. No entanto, a Terra Livre possui uma pendência no Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas e Suspensas e, por isso, não poderia participar de licitações nem realizar contratos com a administração pública até setembro de 2024. Silvio, oficialmente a verba deveria ter sido aplicada na compra de veículos e na capacitação de agricultores familiares. Mas como é que a gente vai saber se essa verba, que sequer poderia ter sido recebida, foi realmente destinada aí para essa finalidade? Porque o MST, repito, é financiado pelo governo Lula. O MST não existe sem o PT no poder, não existe. Os números mostram exatamente isso, o número de invasões durante todo o governo Jair Bolsonaro, 24, 11 no primeiro ano de mandato. Número de invasões em menos de 5 meses de governo Lula, 56, 26 só na Bahia, onde há relatos, inclusive, de proprietários que foram colocados em cárcere privado, de destruição de vegetação e veículos queimados. O governo financia o MST. O MST é massa de manobra política. E aí é evidente que quando a gente olha aquelas imagens, as fotografias, são pessoas humildes. E você diz assim, puxa vida, a pessoa está em busca de uma terra, a pessoa está em busca de uma vida melhor, não tem para onde correr, está numa situação de aflição. É claro, porque é massa de manobra, porque os seus líderes estão na China. O seu João Pedro Stedley está na China numa comitiva presidencial. Paga por quem? Pelos pagadores de impostos, por nós. Nós pagamos para o Stedley passear na China com o Lula e com a Janja e outros ministros, inclusive do desenvolvimento agrário, inclusive sindicalistas, da CUT. Essa feira, repito, a feira ocorrida aqui em São Paulo, né, que reuniu ali o pessoal de universitários, de universidades públicas, inclusive, o pessoal inteligentinho, né, esse meio intelectual, meio de esquerda, com boné do MST, foi paga pelo governo. Dinheiro do INCRA, 1.700.000. O que essa feira tem a ver com assentamento de terra? O que essa feira tem a ver com reforma agrária? Ah, o MST é um pequeno produtor rural. Mentira! Mentira, na edição desta semana da Revista Oeste, revisitamos, por exemplo, a questão do arroz orgânico do MST, o arroz livre de agrotóxicos, que José Roberto Guzzo já tinha escrito sobre isso no ano passado e agora nós revisitamos o tema. Eles estimam que vão produzir 15 mil toneladas deste arroz. O arroz é um dos principais alimentos da dieta do brasileiro. O Brasil é o país que mais consome arroz fora da Ásia, 130 gramas por prato. Ou seja, a produção do arroz do MST não abastece a Zona Leste paulistana, que é a mais populosa, com 5 milhões de habitantes. Não abastece nenhuma dessas cidades que o Augusto Nunes leu agora há pouco, a lista de pessoas que nos acompanham, que fazem esse programa conosco. A safra brasileira é de mais de 10 milhões, apesar do impacto do clima no Rio Grande do Sul. Então, é uma grande mentira. O Brasil alimenta o mundo por causa do agronegócio. O agronegócio é responsável pelo superávit da nossa balança comercial. Foi, inclusive, durante os anos da pandemia, quando a indústria e os serviços estavam em lockdown, naquela paranoia, o agro manteve o superávit da balança comercial. O agro teve um salto nos últimos 20 anos para 500 bilhões de dólares. É disso que nós estamos falando. É o único setor onde o Brasil, de fato, é competitivo mundialmente. Mato Grosso é um país, do ponto de vista de produção de soja, mais do que a Argentina. Se Mato Grosso fosse um país, seria o terceiro no ranking. Então, tem que essa farsa, essa falácia do MST, ela só existe nos especialistas, nas universidades, nas páginas dos jornais da velha imprensa, nos editoriais, é só ali. Só ali. O resto é massa de manobra paga com dinheiro público. E a CPI do MST vai mostrar isso. É por isso que o PT está tão preocupado, é por isso que o governo está colocando os seus xerifes para investigar o Ricardo Salles, o relator, o deputado Zucco, que é o presidente do Rio Grande do Sul. É por isso que a Gleisi está com assento marcado nessa comissão, para olhar de perto, porque eles têm medo para onde essa CPI vai jogar luz.
Paulo Eduardo Martins, então essa entidade, a Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre, recebeu então R$200 mil do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mais uma vez as notícias vão reforçando o fato de que o MST cada vez mais é um braço desse governo. É verdade, o MST é ponta do PT em ações políticas, ele é sócio. Ele existe de fato como uma extensão do governo, onde o governo busca ter capilaridade através do MST lá na ponta, no meio rural, tentando mexer com as massas, no campo, como é o sonho desse pessoal. E isso é ilegal. Como já foi relatado, essa entidade não estava apta a receber dinheiro público, mas para eles há uma licença. Pode, porque o governo faz, porque não está nem aí, tem que alimentar o MST. Os órgãos de controle, os órgãos investigativos também fingem que não veem o MST, porque muita gente lá é simpática a esse maldito movimento, é gente com formação de esquerda, e assim o MST vai operando, Paula. Esse método de transferir dinheiro para a cooperativa, ele foi usado desde sempre. O MST não existe, não tem CNPJ. Então, eles criam essas cooperativas que muitas vezes nada produzem, são cooperativas de fachada, algumas até existem, outras nem tanto, ou se produzem muito pouco, não são eficientes, mas a finalidade delas não é produzir, a finalidade delas é ter um CNPJ apto que cumpra lá minimamente as regras para receber dinheiro público, e recebe pesado. O INCRA vai dar muito dinheiro para esse pessoal, porque primeiro o negócio deles é também enriquecer, e segundo, precisa abastecer a máquina do MST, para o MST rodar. Eu sugiro aos deputados que são sérios e que querem realmente fazer um bom trabalho, que designem um funcionário para ficar sobre os atos do INCRA todo dia. Todo dia você vai encontrar alguma coisa lá. O MST e o INCRA hoje se confundem. O INCRA foi tomado pelo MST. E o MST não tomou o INCRA porque quer servir ao país. Não, é porque tem a caneta, ordena a despesa. Vai passar grana para a companheirada. E, num método consagrado, já começou a ser aplicado. Agora, sobre produção, como o Silvio bem citou, eu quero fazer um relato rapidamente. Eu estive em Mato Grosso nesse final de semana, fui participar da Expo Nova, da feira em Nova Mutum, que fica a cerca de 250 quilômetros depois de Cuiabá. Uma fronteira agrícola extraordinária, onde as pessoas assumem os riscos, plantam, empreendem, estavam todos lá fazendo negócios, pessoas contraindo empréstimo, comprando maquinário de milhões de reais para pagar em muitos anos, mas acreditando no Brasil, no que o agronegócio pode oferecer, enxergando inúmeras possibilidades. É o oposto total do MST, e nem todo mundo lá é fazendeiro, não. Os fazendeiros são minorias até, mas tudo que o agronegócio gira com uma grande cadeia beneficia a todos. Nem o mais simples dos homens lá quer saber de MST. O MST é reconhecidamente uma organização criminosa e que prega a desestabilização social. Lá isso é muito claro. Então, é uma fronteira agrícola que o Brasil precisa enxergar, precisa aprender e precisa, inclusive, proteger, porque é quem segura esse país. E esse país hoje é governado por uma força política sócia, aliás, não só sócia, ela é pai, ela é mãe, ela é tudo do MST e que visa sabotar o agronegócio do Brasil. A última do MST foi dizer que eles querem a reforma agrária, mas que querem que os lotes sejam próximos aos centros urbanos. A gente entende, né? Esse negócio de viver na roça e pegar na enxada é muito duro mesmo. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo.
Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.